Olha só, vamos falar de FIIs, gente, porque o mercado de fundos imobiliários está em um belo momento. Mesmo com o atual patamar da Selic e as incertezas no radar, o que acontece é que o índice de fundos imobiliários, o chamado IFIX, mostrou uma bela de uma valorização. Na última sexta-feira, o IFIX registrou um avanço de 0,39% e atingiu o maior fechamento histórico para o índice, pelo menos em termos nominais, 3.462 pontos. Esta é a quarta alta consecutiva do IFIX. E para repercutir o momento destes fundos imobiliários, converso agora com Guilherme Carter, diretor da Databay e coordenador de finanças do Eu Me Banco Educação. Seja bem-vindo, Carter. Obrigado pela participação, meu caro. Um ótimo dia a você. Opa, obrigado você, Gabriel. Primeiramente aí, gostaria de agradecer o convite feito por vocês e parabenizar o trabalho aí de todos vocês. Continue assim, obviamente é um prazer inenarrável poder falar contigo, hein, Gabriel. O prazer Obrigado, é meu todo caro. nosso, meu caro. Seja bem-vindo. Meu amigo, me ajude a entender o que está acontecendo com os fundos imobiliários, com o Selic em 15 batendo máxima histórica. Pois é, né? Acho que tem que dar uma contextualizada. A gente está vendo agora o mercado renovando novamente, né? Estamos aí chegando, como você bem lembrou, 3.470, quase 80 pontos, né? Isso aí dá quase 3.500, que seria aí uma máxima histórica. Mesmo até quando a gente viu antes da pandemia, a gente tinha batido uma marca histórica do IFIX ali em dezembro de 2009 e janeiro de 20, e isso se renovou agora, né? Mas enfim, vamos dar uma contextualizada, Gabriel, para o pessoal entender o que está acontecendo, né? O fechamento aí da sexta-feira passada, dia 27, foi ali um fechamento alto, né? Em termos de índice, mas vamos entender o que está acontecendo no contexto macro, né? Porque a gente está passando por um contexto macro bastante peculiar, né? Se a gente for olhar o cenário internacional, a gente observa uma desaceleração relevante do dólar frente às principais moedas globais, né? É um movimento aí também que se refletiu no real. Então, com o real valorizando, isso contribuiu significativamente também ali para o arrefecimento dessas pressões inflacionárias domésticas e impactou positivamente a curva de juros no Brasil. E aí, obviamente, isso tem tudo a ver com a curva de juros, né? Então, olhando especificamente os juros no Brasil, houve uma queda significativa do juro futuro, não do spot, mas então aproximadamente, se a gente olhar a curva, você teve ali a curva fechou em 200 basis points, que dá aí, né, os 2% ao longo da curva desde o começo do ano, tá? Né? Esse movimento ele foi basicamente sustentado aí também por uma leve melhora na percepção fiscal em relação ao final do ano passado, pois ainda a percepção fiscal ela ainda continua bem ruim, né? Você vai ter ali um resultado primário que ficou em torno aí, está em torno de 0% no curto prazo, mas a trajetória da dívida ela é divergente, né? Então, e aí com o juro mais alto, como bem você lembrou, de 15% do juro spot, o serviço da dívida brasileira ele é cada vez maior e, consequentemente, o governo precisa fazer um esforço fiscal maior para alcançar a estabilidade da dívida pública, até. Mas por que esse movimento, dado que o juro está alto agora, né? É importante frisar que os agentes de mercado eles são forward-looking, né? Então, o que isso significa? Eles estão não baseando suas decisões no juro spot, né, que permanece elevado, mas sim eles estão olhando o juro longo, né? Então, o que a gente viu foi uma queda relevante nessa taxa. Então, o juro ao longo da curva, se a gente pegar o meio da curva, ele fechou em mais de 200 pontos para baixo, né? Então, dos 2%, e a parte mais longa um pouco menos do que isso, tá? Mas aí tudo isso, o que influencia nos juros, nos fundos imobiliários, né? A consequência disso é que o movimento de queda ele melhora, né, do juro futuro, ele melhora o valuation dos fundos imobiliários, né? Esses fundos, né, eles são os queridinhos brasileiros, né? A gente vai chegar em quase 3 milhões de cotistas na bolsa em fundos imobiliários. Então esses ativos eles pagam, eles geram fluxo de caixa ao longo do tempo e, obviamente, para eu calcular ali o valor dele, né, vamos dizer assim, o valor justo, eu faço ali um desconto a valor presente. Então, esse desconto a valor presente dos fluxos, ele é sensível à taxa de juros. Então, quanto menor a taxa de desconto, né, a taxa de juros, maior o valor presente dos fluxos futuros, o que naturalmente eleva aí os preços dos ativos, tá? E acho que vale a pena, só para a gente não esquecer, tem também uma questão
que foi em junho, né, isso deu uma turbinada, né. Em junho foi, marcado por um ponto importante, né, no curto prazo, a publicação da medida provisória 1303, que propunha a tributação aí do rendimento dos fundos imobiliários e dos FIA-agros, né, a partir de janeiro de 2026. A reação inicial foi extremamente negativa, como sempre é, né, sempre esse fantasma ele aparece, e aí o índice ele registrou uma queda acentuada ali de maio para o começo de junho, estou falando ali primeira quinzena, com uma queda superior a 2%. No entanto, né, ainda bem, a medida foi derrubada, né, pelo Congresso, e aí dissipou em partes esse risco, e aí os preços recuperaram também ali no restante do mês. Então deu um boost a mais aí, tá bom, Gabriel? Então Perfeito. acho que isso explica bastante do movimento. Essa relação entre o Congresso e o governo não está muito legal nas últimas semanas. Tem MP para votar, o pessoal já falou que não vai votar aumento de imposto. Estava todo mundo com este fantasma soprando no pescoço aqui, ó, falando, ih, olha a tributação vindo para os FIIs. Uma hora ou outra isso vai voltar, né, o Carter? Porque não é novo, é um tema que ano a ano vem, aparece, alguém sugere tributar os fundos imobiliários e até agora eles escaparam. Mas estamos próximos, talvez, aí de uma tributação. Qual que é a tua percepção geral? É inevitável, em algum momento, esses fundos vão ser tributados? Olha, esse fantasma ele sempre está aí. Eu não sei se inevitável ou não, seria justo se a gente começasse a ter regra igual para todo mundo, né? Não, isenta aqui uma parte da economia, outra para você incentivar. O ideal é que todos tivessem as mesmas regras, né? Eu acho que na medida do possível, eu acho que você balancear a economia como um todo, todos os setores, seria o ideal. Então, você ter, assim, tributação, tirar essas isenções e tal. Mas como o arcabouço brasileiro ele é tão complexo, não é tão fácil você fazer esse movimento. Vocês têm os grupos de interesses e tal. Mas eu acredito para um médio e longo prazo, seria inevitável isso daí. E acredito que muitos investidores já têm isso no preço dos ativos, tá? Então, seria assim, uma evolução na maturidade econômica brasileira, a gente parar de ficar puxadinho aqui, puxadinho ali, emenda ali e tal, e ter uma regra geral para todo mundo, tá? Essa é a minha opinião, mas assim, o Brasil, ele a gente muda às vezes o passado, né? Quiçá a gente fazer perspectivas aí do que vai acontecer, né? Dizem que até o passado é incerto aqui no Brasil, né? Então a gente está sempre com esse ponto de Exatamente. interrogação em cima da cabeça. E, Carteira, tem alguma categoria de fundos liderando essa disparada? Está todo mundo subindo junto? São os fundos de fundos? São os fundos de papel? Você vem percebendo talvez alguma predileção do mercado por ativos neste momento? Aqueles mais expostos à dívida, aqueles mais expostos a imóveis propriamente ditos? Como é que você vem percebendo o movimento do mercado nessas últimas semanas? Ou por conta do juro futuro caindo, todo mundo meio que abraçou esse otimismo nos últimos dias? Em maneira geral, você tem um movimento muito generalizado, mas os fundos ali de tijolo, que são os, né, porque você tem diversas categorias, né, fundos que investem em dívida, né, renda fixa, os CRIs, você tem fundos de fundos, você tem aí os fundos de tijolo. Então vamos separar aqui para ficar mais fácil, porque dentro do tijolo você tem ali os fundos de galpão, logístico, shopping, imóveis comerciais e tal. Mas de maneira geral, os fundos de tijolo eles sempre foram muito judiados, eles são mais judiados, vamos dizer assim, com essas taxas de juros. E aí tijolo, eu estou falando de shopping, de galpão, de imóveis comerciais. Então esses caras tendem a ter uma devolução de retorno, vamos dizer assim, muito maior, né, mais agressivos. Por quê? Porque você tem ali fundos ali negociando, né? A gente fala muito do relação preço-valor patrimonial desses fundos, tem um certo desconto, mas eles têm tiram muito desconto por conta desse juro muito alto ao longo do tempo. Então esses caras voltam um pouco. Os das dívidas, eles também têm, como eu falei, é generalizado, mas não tanto quanto os de tijolo. Então eu diria assim, se eu tivesse que colocar ali uma aposta, não só para agora, mas para uma eventual mudança no panorama de juros, os fundos de tijolo provavelmente são os fundos que mais vão ter retorno ali com essa mudança na taxa de juros, tá? Perfeito, perfeito. A gente está olhando aí, por exemplo, para as mudanças na taxa de juros, o que a gente está olhando lá para frente. Vou até dar uma atualizada aqui
porque a gente está falando de juro caindo, o juro está caindo hoje de novo. Na curva 2030, vencimento para janeiro, 0,4 de queda. Então está com a queda bem acentuada nesta segunda. Para 2032, 7 anos também queda de 0,44. Ponta mais longa aqui da curva, toda descontada. E a ponta curta que estava subindo até agora, há 10 minutos atrás, agora já está no 0 a 0. Então a gente tem mais um dia de juro caindo aqui no Brasil. Pressões externas, todo mundo de olho no que Trump vai fazer lá fora e no que o Congresso e o governo vão fazer aqui dentro com as contas públicas brasileiras. Carteiro, queria até ter essa percepção. A gente está olhando talvez um bom momento para os fundos só na cotação em bolsa de valores. Tem muito investidor colocando esses ativos em carteira ou não, porque a gente sabe que gestor de ativos de renda variável em geral não dorme já há uns 3 anos, porque o mercado está bem difícil, fundos multimercado, fundos de ações e até os fundos imobiliários passaram por uma barra há pouco tempo atrás. O mercado está talvez um pouco melhor para os gestores de FIIs do que para os restantes dos gestores aí de multimercado e fundos de ações, ou ainda há uma situação bastante preocupante? A gente até faz ali na DataBay o levantamento desses dados e a gente consegue pegar a captação líquida aí por classe de ativos. E a gente vê um movimento muito, já desde o começo do ano e tal, muito ruim para a indústria de fundos no que tange a parte de ações, multimercado e, lógico, a renda fixa tomando todos esses recursos, tá? Mas o que eu acho, assim, de maneira geral, é que ainda, sim, os gestores de ação, o multimercado, eles ainda têm um longo caminho, pela frente. Por quê? Porque apesar da gente ver, umas quedas, vamos dizer assim, mais abruptas dentro da curva, elas não são tão, né, a gente está vendo ali um juro longo de 10 anos de 13, né, 13,5. Não é um juro de 7, 5, né, não é uma coisa, é uma perspectiva muito boa, mas ele já está andando de uma maneira legal. Mas a gente vê que esses caras sofreram muito ao longo do tempo. Já o fundo imobiliário, você também tem uma base, assim, de investidores, pessoa física, que estão ali olhando os rendimentos e tal, e cada vez mais cresce, né. Então assim, apanhou, mas não apanhou tanto e está voltando. Então a situação está um pouco melhor. Eu digo isso mais talvez pela natureza desse passivo, né, essa natureza desse investidor que coloca dinheiro em fundo imobiliário, diferente desse cara que está nos fundos de ação e tal, que estão sofrendo resgate, né. O fundo imobiliário é um fundo que também, você tem, mercado secundário, né, você tem compra e venda, mas você não consegue resgatar. Então tem um movimento diferente acontecendo. Os fundos de ação e multimercado, acho que ainda é um cenário, assim, eu diria que de aposta. Acho que pode ser um momento agora posicionar, né, pode ser um momento aí o investidor começar a olhar, mas eles estão sofrendo muito. A gente vem acompanhando os resgates desses fundos e não está fácil a vida desse tal. Mas quando você para conversar com os gestores, os caras que fazem alocação, os caras que fazem ali, as avaliações, eles veem muita oportunidade, falam que a bolsa brasileira está muito descontada, e que é um momento muito bom. E aí tem esse descasamento só, né? Porque a gente está vendo muito resgate ainda, né? Perfeito. Já fundo imobiliário é aquilo que eu falei, a base de cotistas, ela ali, eu até brinco às vezes, né, o investidor de fundo imobiliário, ele parece que às vezes ele só age no juro spot, né, tanta pessoa física que fala: "Ah não, o juro aumentou agora cai", entendeu, é uma coisa muito previsível, né. Já a bolsa, ela é muito diferente disso, tá. Então Perfeito. tentando dar um panorama geral, e aí respondendo, depende, né. Depende, a gente tem que olhar caso a caso, a gente marca outras conversas aí, a gente traz uns dados gerais de captação, o que está sofrendo, o que não está sofrendo. Guilherme Carter, meu caro, obrigado pela participação, lhe desejo um ótimo dia, um bom serviço a ti e também uma ótima semana. Obrigado, Gabriel. Até a Agradecer. próxima, é um prazer falar contigo. Valeu, até a próxima.